Senhor Deus bendito, Pai bondoso e santo, nós pedimos a Ti, ó Pai, nesse momento, que a Tua palavra será mais uma vez lida e exposta à Tua igreja. Que não seja meramente, Pai, o homem falando a homens, mas que seja, Pai, o Teu Espírito, pelo poder da Tua palavra, operando vida em nossos corações, nos edificando, nos fortalecendo, confrontando-nos, ó Pai, em nossas fraquezas, em nossos pecados, nos apontando e nos dirigindo a Cristo. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Guarda o Teu povo, ó Pai. Assim oramos, confiantes no Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir agora a palavra do Senhor em Ruth, capítulo 2. Seguindo aí a sequência do que estamos expondo, eu vou fazer a leitura dos versos 1 a 3, mas hoje nós vamos nos concentrar no verso 3. O alvo da nossa exposição hoje, então, está no verso 3. Mas diz assim a leitura desde o verso 1, para a gente entender o enredo. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas, atrás daqueles que vão favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, verso 3, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Irmãos, como falamos, a sequência dessa exposição de hoje não faz parte de algum outro bloco ou de alguma outra perspectiva do narrador aqui. É a mesma sequência, o mesmo desenvolvimento, mas por uma questão de tempo, né? E para melhor aproveitamento do conteúdo que nós temos aí diante de nós gastamos um tempo maior, um tempo necessário ali nos versos 1 e 2, estabelecendo as bases do que o capítulo 2 de Ruth desenvolve aqui nessa narrativa, que é a providência de Deus, usando até mesmo aquelas coisas que fogem do ideal criacional de Deus para a mulher, como nós tratamos, né? Mostrando ali Ruth indo ao campo respigar ou recolher ou colher milho, espigas, né? E que Deus usa até mesmo essas circunstâncias a fim de fazer cumprir os seus propósitos, os seus decretos eternos, né? Ou aqueles decretos redentivos que nós estamos vendo aqui. Então, tendo essa base lançada, vamos olhar agora para a exposição do verso 3, ou para o desenvolvimento do verso 3, onde a mão invisível de Deus... Lembra que nós falamos que o livro de Ruth não tem tanta ocorrência do nome de Deus, como nós temos em outros livros do Antigo Testamento, mas o fio que costura, o fio que é desenvolvido ali, Deus está presente na sua providência, movendo, né, as circunstâncias, os eventos, movendo cada peça para que Ele possa trazer, então, sua redenção aos homens. Então, aqui, nesse verso, é muito interessante a perspicácia, a sabedoria de Deus na narrativa aqui no seu autor inspirado, né? Vemos aqui essa mão invisível de Deus movendo as peças visíveis da história da redenção. Veja, ela se foi, o texto diz, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Primeira questão que a gente precisa observar aqui é que existem duas perspectivas sendo apresentadas aqui, para que a gente não incorra aqui em erros, tá? E distorcer todo o enredo, ou toda a narrativa, ou todo o conteúdo que a Escritura como um todo aponta para a soberania de Deus,
para a providência de Deus, mostrando que o Senhor ele está governando, como os nossos documentos afirmam, né? Governando sobre cada coisa, sobre cada pessoa, cada evento, de forma pessoal, né? Ele está envolvido. Então a gente precisa perceber aqui essa sabedoria de Deus expressa aqui. Há duas perspectivas aqui, a humana e a divina. O autor bíblico usa aqui uma expressão hebraica muito curiosa, bem curiosa. Ele vai dizer, por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz. No hebraico, a construção aqui indica que, ou dá a parecer, e isso é proposital, tá, irmãos? Dá uma ideia de um encontro fortuito, algo que simplesmente aconteceu, certo? Que meramente aconteceu. Mas o termo hebraico aqui é mikre, né? Ele traz a ideia, ou ele carrega a ideia de ocorrência, acaso, sorte. Ele tem essa indicação. Mas o ponto que a gente precisa perceber aqui, e unido, e aí que a nossa teologia, a teologia reformada, ela é bem coesa, ela é bem firme nisso, que vai mostrar que o melhor modo de você interpretar as Escrituras é por meio da própria Escritura, né? O restante das Escrituras vão nos dar base e fundamentação para isso. O ponto que o autor bíblico usa aqui é exatamente esse, ele não emprega esse termo para sugerir que Deus estava ausente, que Deus não estava ativamente ali, né, movendo essas coisas, mas para descrever a perspectiva de Ruth. Tá? Ele usa esse termo ali, casualidade, simplesmente para descrever a perspectiva de Ruth dentro da sua questão comum, dentro da sua condução ordinária da vida. E isso se torna muito interessante porque a narrativa apresenta isso para o público, ou para nós aqui, de um jeito extremamente simples e ordinário. Veja aí, né, como a gente acabou de ler, por meio da fome, da necessidade e por esse movimento de Ruth por sua subsistência, algo ordinário, mas onde o foco principal da narrativa recai sobre a graciosa providência de Deus guiando as circunstâncias e encaixando cada peça dessa ação comum dentro do aspecto do decreto de Deus em redimir o seu povo, fazendo cumprir então a sua palavra, né, trazendo o seu pacto diante do povo de Deus para redimi-lo. Então, do ponto de vista humano, a escolha do campo, e perceba isso, a escolha do campo foi uma escolha aleatória, baseada talvez onde a cerca estivesse quebrada, ou onde, pela perspectiva da própria Ruth ali, os segadores ali fossem pessoas mais, ou menos hostis, né? Mais agradáveis ou menos hostis, digamos assim, né? Mas dentro da perspectiva divina, Deus estava pessoalmente envolvido nisso de forma intencional, progredindo em sua providência para alcançar os seus decretos de redenção. O ponto, irmãos, aqui é que o campo de Boaz, onde Ruth caiu, né? Um acaso ali, né? Partindo por essa perspectiva, era o único campo onde havia um redentor qualificado, tá? Para esse ponto aqui. E aqui eu queria chamar a atenção da igreja a uma questão, a um aspecto da nossa realidade que é muito marcante aqui no texto, tá? Muito marcante, tendo em vista que o assunto das entrelinhas aqui, como nós temos visto, é sobre a doutrina da
providência. O assunto que está sendo desenvolvido aqui, todo esse enredo, todo esse cenário que está sendo desenvolvido aqui, ele tem como essa linha, esse fio, a doutrina da providência. E um ponto interessante aqui que nos traz edificação, é perceber que a doutrina da providência, às vezes, é melhor explicada e compreendida quando nós a olhamos num plano retrospectivo, quando nós olhamos pelo retrovisor, né? Quando nós vemos aquilo, ou a mão, aquilo que não estava sendo visto na hora, mas quando nós olhamos, nós vemos a mão do Senhor conduzindo a história, conduzindo as nossas vidas a Cristo. Como temos aqui diante de nós o registro da providência no livro de Ruth. Por que isso é interessante para a gente aqui? Porque o autor, irmãos, ele é intencional em nos apresentar essa perspectiva dupla, divina e humana, humana e divina. Ele é intencional, e nós podemos inferir a partir disso que a vida cristã nasce, cresce e se desenvolve e amadurece sob essa dupla perspectiva. E às vezes parece que tudo que estamos vivendo e fazendo, tudo aquilo que nós estamos vivenciando nos campos desse mundo é simplesmente ao acaso, né? Mas no final dessa linha, no final, nós vamos perceber como a mão invisível de Deus esteve conduzindo cada peça da nossa vida para o seu devido lugar. Como Deus está agindo por meio dessas coisas ordinárias, por meio das coisas comuns do nosso dia a dia, para nos conformar à imagem de Cristo, para nos levar a Cristo, o nosso Redentor. É interessante percebermos isso porque no calor da provação, ou no meio de decisões duras e difíceis, que às vezes são comuns na nossa vida, como Ruth saindo, procurando um campo, indo atrás daquela realidade que nós já desenvolvemos aqui, às vezes a nossa visão é limitada pelo agora. Às vezes nós estamos assim, temos apenas essa perspectiva humana do mikre, desse acaso, o que as coisas estão simplesmente acontecendo. Mas é interessante que, à medida que amadurecemos na caminhada cristã, nós acumulamos um histórico de intervenções divinas. E eu não preciso desenvolver isso aqui, porque cada um aqui, como crente, como aqueles que estão unidos e ligados a Cristo Jesus, nós temos exatamente isso no curso da nossa vida, no curso da nossa existência, nessa vivência na dependência de Deus. Então, o amadurecimento espiritual e a construção da confiança em Deus é um processo que envolve tempo, experiência, disciplina e o exercício da memória na fidelidade divina. É interessante nós olharmos para isso aqui, porque a maturidade cristã nos permite olhar para o passado, olhar por esse retrovisor, nesse aspecto retrospectivo, identificar os nós, ou os pontos que o Senhor estava fazendo, quando nós achávamos que a corda estava lisa, que nós estávamos simplesmente escorregando ou vivendo no acaso as nossas vidas. E ao ver como Ele proveu no passado, a nossa ansiedade em relação ao futuro deixa de ter domínio sobre nós. A incredulidade perde a força. Existe aqui, e isso é muito interessante, essa perspectiva quando nós olhamos para o livro de Ruth, existe aqui um princípio que é muitas vezes esquecido
esquecido por nós na vivência da nossa vida comum cristã. E o princípio é esse, que a experiência gera esperança. Abre comigo Romanos 5. Romanos 5. Vamos do verso 4 até o 5. Romanos 5, 4 a 5. Vamos do 3? Do 3. Romanos 5, verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência... Vamos lá. A experiência, esperança. Verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Vocês conseguem perceber essa relação e o ponto que nós podemos extrair daqui? Esse texto, irmãos, vai nos lembrar de uma realidade muito importante sobre a providência que estamos vendo aqui no livro de Ruth. E é algo que nós precisamos perceber aqui dentro de todo o enredo, é que a maturidade espiritual não acontece de forma isolada. Na família cristã, ou seja, na igreja, nós compartilhamos isso, os testemunhos da providência de Deus. Por isso é importante percebermos, a partir daquela ideia que nós traçamos anteriormente, daquelas camadas, lembram? Que o livro de Ruth ele desenvolve aqui, por meio da ação ou das ações gerais de Deus, nessa camada maior, na condução da história do seu povo, dando-lhes pão, provendo-lhes redenção, livrando-os de seus opressores, nós podemos encontrar consolo, encorajamento e esperança em uma camada menor da nossa caminhada cristã, na nossa própria realidade. E é interessante quando nós olhamos como o texto que nós lemos aqui, na leitura alternada, e como muitos outros textos das Escrituras, onde o autor ali, inspirado, né, pelo Espírito do Senhor, ele está nos conduzindo a olhar para trás, dentro desse aspecto, para nos lembrarmos dos feitos do Senhor, a fim de nos lembrarmos de Deus, e trazermos a sua pessoa diante de nós, para que a nossa fé, quando saímos ao campo, ou quando nós estivermos fazendo aquelas coisas que aos nossos olhos, ou na nossa perspectiva, parece ao acaso, nós termos essa consciência de que Deus esteve, está e sempre estará conduzindo o seu povo em triunfo, ainda que não vejamos. Ainda que não vejamos isso. É interessante, e existem muitos textos, eu não conseguiria aqui trazê-los, né, a nossa leitura aqui, mas o próprio Salmo 9, o Salmo 106, eles vão descrever o salmista recordando os feitos do Senhor diante dos momentos que ele está vivenciando, e que isso traz esperança a eles no meio das suas lutas comuns e diárias. Você vai encontrar diversos momentos das Escrituras, o Senhor falando assim, eles colocaram ali essas pedras como memorial de que o Senhor os tirou de lá e os trouxe até aqui. Como nós falamos, todas essas coisas são esse enredo, representam esse arquétipo apontando para Cristo,
para que nós exercitemos a nossa fé por meio das ações gloriosas de Deus com o seu povo. Por isso que é importante a gente ter essa perspectiva. Isso nunca acontece de forma isolada. A redenção que nós estamos vendo aqui no livro de Ruth, ela não acontece de forma isolada, mas dentro dessa linhagem familiar, dentro dessa relação conjunta do seu povo. Não é uma questão isolada. E todos eles aqui estão ligados a Cristo, ou estão caminhando para lá, para Cristo Jesus. Então, meus irmãos, os atos e as obras do Senhor ao longo da história do seu povo montam um histórico confiável acerca da sua providência sobre a nossa vida, o que nos faz mais conscientes e maduros na hora das nossas provações. Então, essa perspectiva nos ensina a confiar no caráter de Deus quando não conseguimos rastrear, porque nós gostamos disso, né? Por isso muitos hoje, ditos cristãos, eles vivem atrás de gurus por aí. Eles vão atrás de meios como se eles pudessem ter uma certeza do que vai acontecer, como se alguém pudesse revelar o futuro para eles, mostrando, olha, vai dar tudo certo lá no final, tá? Você vai passar por isso, depois vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo. Isso não é caminhar por fé, irmãos. Isso é um ato aberto de incredulidade na boa providência de Deus sobre a nossa vida. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber essa realidade, mas quando Ruth sai, quando o texto vai dizer aqui que ela se foi, e por acaso ela entrou num campo que pertencia a um familiar, sem ela saber, Deus estava conduzindo para o bem particular, menor, mas para o seu bem, para o meu, para o bem do seu povo no geral. A mão de Deus estava agindo nesses detalhes comuns e ordinários. Às vezes a gente gosta, né, de ver o mar se abrir, ver o milagre, não estava ali, e o fulano ressuscitou. Irmãos, Deus age pela sua muitíssima sabedoria das formas mais inesperadas, mas o ponto aqui é essa caminhada ordinária, passando pelos campos de Belém, em alguém que, dentro de um contexto, ainda que não apropriado como o de Ruth, ou não como ideal, mas essa linha passando por ali, trazendo redenção ao seu povo. Então, isso vai nos ensinar a confiar no caráter de Deus, mesmo quando nós não estamos vendo ou não estamos entendendo como Ele está agindo, não conseguimos ver a sua mão de forma ordinária. Eu acho muito interessante o que John Piper, comentando isso aqui, ele vai dizer. Ele diz algo muito interessante. Ele diz que Deus está sempre fazendo 10.000 coisas ao mesmo tempo em nossas vidas, e nós às vezes conseguimos apenas ver 3 delas. Deus está sempre fazendo 10.000 coisas em nossas vidas, e nós talvez estejamos conscientes de apenas 3. Percebem? O amadurecimento é passar a viver em paz com as outras 9.997 coisas, ainda que não compreendamos elas. Volto a perguntar por que isso é importante aqui. Porque todos nós, em uma escala maior ou menor, ou nessa camada maior ou menor, somos como Ruth do campo ou nos campos desse mundo. Estamos saindo ao campo
estamos cumprindo nossos deveres ordinários, estamos tomando decisões. E é interessante percebermos isso, porque estamos fazendo tudo isso, às vezes, limitados pela nossa finitude, guiados, às vezes, pelas nossas necessidades imediatas. Às vezes nós somos mais guiados por isso do que por uma compreensão plena dos desígnios de Deus. E assim como Ruth, nós nos movemos no terreno da vida sem enxergar o todo, percebendo apenas os fragmentos que está diante de nós, aquilo que nossos olhares finitos, nossa concepção finita e ainda manchada pela queda, nos permite ver. E a grande sacada aqui do narrador, veja mais uma vez, é nos confrontar nas entrelinhas com a doutrina da providência, para que a nossa finitude e limitação comum à nossa natureza não nos tire o vislumbre da glória do nosso Deus conduzindo as nossas vidas nesse mundo. Vocês conseguem perceber essa sacada? Porque ele coloca tudo isso dentro de uma perspectiva comum. E Ruth se foi, e por acaso ela entrou nos campos do Boaz. Percebam, irmãos, tudo isso será visto de uma forma ou de outra, em um plano retrospectivo por nós mesmos daqui a algum tempo, ou por nossos filhos em algum momento. Tudo aquilo que nós estamos vivenciando hoje em nossa experiência cristã com Deus, ligados ao seu corpo, trabalhando, vivendo, negociando, servindo a Deus na igreja, servindo ao próximo. Tudo isso, mais cedo ou mais tarde, será visto em um plano retrospectivo. Os apertos que nós passamos, as dores, as angústias, as necessidades, e que nós não conseguíamos ver a grandeza, o poder de Deus e a mão dele conduzindo, porque estávamos assim, ou às vezes porque estávamos pecando em nossa dor, ao invés de confiar em Deus, estávamos sendo incrédulos. Agindo contrariamente à sua palavra. Vocês percebem a grandeza disso? Os nossos filhos olharão para isso. Nós mesmos, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, olharemos para isso. Eu acho muito engraçado, às vezes, quando eu e a Elisa, às vezes a gente se senta ao redor da mesa. Às vezes não é nenhuma coisa tão antiga assim, né? Não está nem tão longe no retrovisor, às vezes está bem ali. Às vezes quando a gente olha, fala, e agora, como é que vai ser? Ou às vezes quando nós olhamos para a condução de Deus ao longo do tempo, ao nos conduzir a Cristo, para que estivéssemos aqui hoje, nós vamos perceber a bondade de Deus, a sabedoria dele, naquelas coisas que deram erradas. Eu brinco com ela às vezes e falo assim, rapaz, graças a Deus que isso deu errado. Graças a Deus estava... Mas é engraçado porque no momento, no calor, a gente queria tanto que desse certo. Às vezes a gente orava, não falando assim, Senhor, mas seja feito, mas Senhor, faça a minha vontade, porque eu quero tanto isso. Eu acho que vai ser tão bom para mim. E no desfecho, na condução, acontece uma reviravolta, as coisas dão erradas, a gente fica assim, e daqui a pouco o tempo passa, a poeira baixa, e a gente senta ao redor da mesa e fala, como foi bom que deu tudo errado. Essa é a caminhada cristã, irmãos, ela não está segura nas nossas mãos. Nós não temos as rédeas da nossa vida em nossas mãos, mas nós temos uma coisa, e que nós nunca podemos abrir mão.
e que é aquela luz que vai nos guiar no meio das trevas, das nossas dores, das nossas dificuldades nesse mundo, que é a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vocês conseguem ver isso aqui em Ruth? Não? Nós vamos ver. Mas antes, a pergunta aqui é: como lidamos com esses momentos como crentes? Em nossas crises, incertezas, em meio às nossas dores, em meio às perseguições, em meio às injustiças que são feitas conosco. Como nós estamos lidando com isso? Em que pela perspectiva da nossa finitude estava tudo miseravelmente perdido. Como a nossa fé se mostrou nesses momentos? Como ela tem se mostrado? Veja o ponto que marca isso aqui no texto. Onde que no meio dessas trevas densas, ou no meio dessas dores, ou no meio dessas questões que parecem sem perspectiva, Ruth saiu para não morrer de fome. Ela não tinha um plano assim: eu vou fazer isso. Ela saiu. Mas ela saiu com essa luz em mente, com essa lâmpada de Deus guiando os seus passos. Veja o ponto que marca isso aqui no texto. Ruth, ainda que movida inicialmente pela necessidade da fome, pelo seu estômago, ela está agindo por fé na providência de Deus. Abra Levítico 19, verso 9, e veja. Levítico 19, verso 9. Veja aqui o que está balizando, o que está ancorando e norteando a fé dessa moabita, viúva, pobre, sem perspectiva nenhuma de redenção. Veja, Levítico 19, 9. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o vosso Deus. Vocês conseguem visualizar isso? O ponto decisivo que fica implícito na narrativa é o conhecimento e a confiança na palavra de Deus. E é exatamente isso que faz Ruth ir ao campo com esperança de encontrar provisão. Percebem? Ruth confia na providência porque confia primeiro na palavra de Deus, no caráter do Deus que sempre se mostrou fiel ao pacto. Veja o cuidado de Deus traçado lá atrás, até nesses detalhes quando vocês forem colher. Se vocês deixarem uma sacola, uma bolsa, se alguém deixar, não voltem para pegar. Deixe. Que coisa maravilhosa você observar isso. A fé dela não estava no campo, irmãos, nem no dono do campo, nem nas circunstâncias favoráveis. Ela nem conhecia quem era o dono do campo ali. Mas está no Deus que prometeu, por meio da sua lei, cuidado para aqueles necessitados no meio do seu povo, aqueles que se veem pobres. Ela se foi
chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Veja que interessante aqui agora. O verso 3 termina nos deixando meio que em suspense. Como nós já pincelamos aqui, Ruth está no campo certo. Ela está diante de uma realidade que, quando vista depois, retrospectivamente, quando nós estamos vendo aqui, é a ideal, é a única possível, mas ela ainda não sabe disso. Ela está colhendo espigas sem saber que o dono de tudo aquilo é a resposta para as suas necessidades e as necessidades de Noemi. E um fato curioso aqui é que o campo pertencer, e vejam esses detalhes que estão aqui, mas às vezes a gente passa batido e não percebe. O campo pertencer a alguém da família de Elimeleque é a prova, e mais uma vez eu chamo a atenção da sabedoria de Deus na narrativa aqui. É a prova de que a intenção do autor ao usar a expressão por casualidade não era dizer que Deus estava alheio aos eventos desse mundo ou daquele momento, mas é exatamente o oposto. Deus não estava apenas alimentando uma viúva com essa partícula que tem aqui, que vai dizer que Elimeleque vai ligar Boaz, a família de Elimeleque. É a prova de que Deus estava intencionalmente, ativamente presente, restaurando uma linhagem que parecia morta. O autor é intencional em colocar isso aqui diante dos nossos olhos. O Senhor está restaurando, redimindo, caminhando essa perspectiva para restaurar uma linhagem que parecia morta. Agora veja nesse quadro aparentemente pequeno, e é interessante isso, o narrador ele sempre vai do macro ao micro, do micro ao macro, sempre mostrando essa realidade numa viúva estrangeira, rebuscando espigas nos campos de Belém, como o autor inspirado nos leva a enxergar o quadro maior da história da redenção. O texto nos conduz deliberadamente daquilo que é ordinário ao extraordinário, daquela realidade que está ligada ao cotidiano comum, aquilo que é eterno. Veja, o que parece apenas sobrevivência aqui é, na verdade, a providência redentiva se movendo no tempo, preparando o caminho para o rei. Preparando o caminho do rei. Como nós lemos na última exposição, Mas o ponto aqui, e mais uma vez eu volto, Noemi não sabe, Ruth não vê ainda, mas Deus está escrevendo Mateus 1 aqui. A redenção de Israel passa por aquele campo, meus irmãos. Deus estava restaurando uma linhagem mortalmente ferida. Mas observe esse detalhe que vai ficar implícito aqui na narrativa. Os caminhos que a providência usou seguindo os meios ordinários. Colheita, trabalho, lei da respiga e um homem piedoso obedecendo os mandamentos de Deus. E aqui perceba isso. O campo de Boaz é ordinariamente, prestem bastante atenção nesse ponto, porque aqui tem anos, um contexto histórico amplo e vasto. Preste bastante atenção. O campo de Boaz é ordinariamente o ponto de continuidade da promessa. Ele é o elo histórico teológico que liga Elimeleque aos patriarcas, Ruth a Israel, Israel ao Messias. Ok? Então, veja a didática do enredo que o autor pinta diante dos nossos olhos. Elimeleque é um efrateu de Belém de Judá. Ou seja, essa informação que nos é dada lá no capítulo 1, verso 2, agora ela entra aqui com força total. Ele está falando aqui de um vínculo tribal pactual, de um vínculo que vai ligar essa tribo
ao pacto e da promessa messiânica de que o Messias viria dali. Abra Ruth 1, verso 2. Veja que interessante. Ruth 1, 2. Olha como o texto vai dar essa informação lá atrás, nós já passamos por ela, né? Mas veja o que temos lá. Este homem se chamava, quem que ele está falando? Elimeleque, né? Esse homem se chamava Elimeleque. E sua mulher, Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. O que vem o texto? Efrateu de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Estava narrando ali a fuga deles, né? A saída deles de Belém para lá. O título Efrateu aqui é o fio de ouro que Deus usa para costurar o livro de Ruth ao restante da Bíblia. Esse livro aqui ele é extremamente importante, como qualquer outro, né? Mas aqui ele está representando exatamente esse fio nessa tensão onde isso estaria quebrado. Quando Elimeleque sai, ele leva consigo a esperança de Israel. E quando Noemi volta, ela traz consigo a semente. Que semente? Ruth. Que fará com que o plano de Deus, ou que Deus usará como seu plano para que ele floresça no campo de um parente remidor. Dizer que Elimeleque era Efrateu, aqui, o conecta à tribo de Judá, tá? A herança territorial distribuída sob Josué e a linhagem messiânica prometida desde os patriarcas. Veja o que temos envolvido aqui. Porque a promessa régia do Senhor de que o cetro, lembra? De que o cetro jamais se arredaria de Judá. Gênesis 49, 10. É isso que temos. Isso está vinculado essa promessa à terra, à descendência e à preservação daquela linhagem de onde viria o Messias. Portanto, Elimeleque pertence à mesma linhagem pactual iniciada em Abraão, confirmada em Isaac, reiterada em Jacó e particularizada em Judá. E o ponto que torna tudo isso brilhante na narrativa é que isso é colocado de forma casual. Onde aparentemente tudo estava acontecendo por acaso. Mas nós sabemos que não. Nós não sabemos e nós temos provas bíblicas suficientes para dizer que não. Esse é o campo do Senhor. É onde eles tinham que estar. É onde Deus decretou que eles estivessem. Pois é exatamente o caminho determinado por Deus, por onde viria o Redentor do seu povo, Cristo Jesus. Abra Miqueias 5. Miqueias 5, verso 2. Veja como aqui a sabedoria do Senhor, ela é ampliada nas palavras simples do verso 3 de Ruth, capítulo 2. Miqueias 5, 2. E tu, o que temos aí? Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Não tem acaso, tem exatamente Deus em sua sabedoria providencial chamando
as peças, botando exatamente as peças nos seus devidos lugares, para que o Cristo, o Redentor, aquele que é preparado desde a eternidade como Salvador do seu povo, viesse. No que o texto de Mateus 2, verso 6, vai dizer exatamente a mesma linguagem. Mateus 2, verso 6. Veja, e tu, Belém, veja a linguagem mais próxima traduzida aí do livro de Ruth, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo, Israel. A linhagem que parecia morta, a promessa que parecia sem fundamento, Noemi sem filhos, Ruth viúva e estrangeira, é precisamente o solo onde Deus planta a redenção. Irmãos, por isso que é a obra mais admirável que o Senhor fez. É a redenção do seu povo, é a redenção de uma alma. É a redenção de uma alma. É algo magnífico. Isso nos é colocado aqui. Entenda, ainda que dentro de toda a limitação do expositor aqui, ainda que dentro de toda a limitação de qualquer homem que esteja articulando, olhando, lendo e enxergando essa maravilha da mão de Deus, ainda assim é algo que nos leva a um vislumbre extraordinário da glória de Deus, da sua sabedoria, do seu poder, da sua graça. Sinclair Ferguson, ele diz algo interessantíssimo acerca desse enredo todo, que às vezes nós não vemos, nós não enxergamos. Ele vai dizer assim: a providência de Deus é frequentemente como uma tapeçaria. Nós a vemos pelo avesso, cheia de nós e fios soltos, que parecem não fazer sentido, mas Deus a vê pela frente, onde cada cor e cada volta do fio compõe um padrão perfeito. Esse é Deus, irmãos, construindo ou levando ao fim que Ele designou, ao fim que Ele decretou, da sua obra, da sua criação, da sua redenção, conduzindo à consumação de todas as coisas. Quero concluir esse sermão, meus irmãos, que fecha esse primeiro bloco aqui, de 1 a 3, trazendo encorajamento diante dessa grande realidade que temos diante de nós. A primeira questão é que nós não estamos vivendo, ou nós não estamos entregues à nossa própria sorte, vivendo nesse mundo, enquanto caminhamos, enquanto negociamos, enquanto tomamos decisões que mais nos parecem ao acaso. Nós precisamos saber, nós precisamos entender que a boa mão do Senhor, em sua sabedoria, está nos conduzindo a Cristo, como nós vemos aqui no livro de Ruth. Diante do que vimos aqui, eu queria te encorajar a exercitar a sua memória nos poderosos feitos do Senhor ao longo da nossa história. Nós temos provas suficientes. Isso testemunha contra nós, no tipo de postura que temos.
diante de circunstâncias contrárias. Nós temos provas suficientes nas Escrituras, na nossa própria vida e na caminhada do povo de Deus ao longo da história, de que o Senhor é bom, de que o Senhor é fiel a si, ao seu pacto, e de que Ele nos conduz em triunfo. Quando a sua visão, meu irmão, quando a nossa visão das circunstâncias forem limitadas pela sua dor, pelo cansaço, pela sua própria finitude e debilidades, frutos da nossa queda, eu quero te encorajar a voltar os olhos para as promessas de Deus em Cristo Jesus. Quando os seus olhos não conseguirem enxergar um ponto de luz, ou uma solução, ou não sei, volte os seus olhos para as Escrituras. Isso não é um sermão triunfalista, pregado à revelia. Mas nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, de que nós pertencemos a um Deus que está em um pacto, em um vínculo filial com cada membro do seu povo. E de que Ele nos está conduzindo a Cristo Jesus. Volte nesses momentos, volte os seus olhos para as promessas de Deus em Cristo Jesus. O narrador aqui deixa bem claro que Ruth não tinha a esperança, a expectativa lançada meramente no campo, nos homens. O texto deixa isso bem claro, porque ela vai ao acaso. Mas ela vai com fé e esperança na palavra de Deus, de que haveria provisão para ela lá. Ela confia na palavra e na providência de Deus. Por isso ela diz: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas. Quem disse isso? Que teria espigas e que era para ser deixada atrás daqueles que vão favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Irmãos, nós caminhamos por fé. Esse é o nosso desafio aqui nesse mundo caído. Mesmo sem ver, sem sentir, ou sem uma perspectiva clara, temos as Escrituras diante de nós. Deus, em sua providência, não nos deixou desamparados. Temos aqui um vasto acervo, um vasto volume que pode nos trazer à memória aquilo que a nossa condição caída, corrosão natural que a queda nos causou, tende a nos levar a esquecer a mão providente de Deus sobre a vida do seu povo. Se você é um filho de Deus, se você é um filho do pacto, Deus está pessoalmente envolvido, preocupado com a sua vida. Temos os maravilhosos feitos do Senhor, suas promessas de que Ele jamais nos deixaria órfãos. E de uma forma ou de outra, Deus está trabalhando todas as realidades das nossas vidas para nos levar a Cristo. Assim como Ruth estava caminhando para os braços do seu Redentor Boaz, Ele está nos conduzindo a Cristo. Creia nisso, irmãos. Espere nisso.
Vá viver com base nessa expectativa de que Deus, em sua providência, está nos conduzindo a Cristo, a nos conformar à sua imagem, à sua semelhança, para a glória do seu glorioso e bendito nome. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor por sua palavra. Senhor bendito e santo, nós te agradecemos, ó Pai, por tua palavra. Essa palavra, Pai, que é vida, é luz para os nossos caminhos. É ela, Pai, que nos sustenta em meio ao tropeçar dos nossos passos, dos nossos olhos cegos, da nossa perspectiva finita e limitada. Nós confiamos, ó Pai, na tua palavra em nos conduzir aos campos do Senhor. Fortalece a tua igreja, Senhor, na esperança de que nós pertencemos a ti e o Senhor está, ó Pai, particularmente envolvido na nossa redenção, na nossa perseverança nesse mundo, até aquele grande dia de Cristo Jesus. Fica conosco, Pai. Amém.